eu vou falar para vocês algumas dicas muito importantes que você deve levar em consideração na hora que você for lá ajudar o seu cliente a escolher o terreno, tá? A primeira dica é compare a metragem, tá? Compare a metragem do terreno com os planos do seu cliente. É isso mesmo. Pode ser que você converse com o cliente e o cliente chegue para você querendo uma casa enorme, porque o cliente ele não tem muita noção de custo de obra, ele não entende muito sobre isso. Então, o sonho da gente, normalmente a gente tende a ter sonhos maiores, né? E aí, entenda ali quais são os planos desse cliente, se isso cabe no orçamento dele. Porque pode ser que esse cliente queira uma casa de 4 quartos, piscina, área gourmet, ou uma casa com 2 pavimentos, porém uma casa muito grande e o terreno seja um terreno muito pequeno. Ou ao contrário, como o cliente não tem muita noção de tamanho, pode acontecer que ele vá lá olhar o terreno e um lote, por exemplo, aqui na minha cidade, a maioria dos lotes, ele é 10 por 20, porque é o mínimo aqui na minha cidade, 10 por 20. E às vezes eu vou com um cliente ver um terreno 10 por 20, ele vira para mim e fala: nossa senhora, esse terreno é muito pequeno. Não dá para fazer uma casa nesse terreno, não. E eu falo, claro que dá. Depende ali da arquitetura do que você vai querer, mas é muito difícil, não dá para fazer uma casa. Não dá para fazer uma casa num terreno 10 por 20. Pode acontecer sim, se você querer uma casa plana, muito grande, num terreno 10 por 20, realmente vai ficar ali muito apertado, né? Mas você tem que saber entender os planos desse cliente para ver se cabe realmente nesse terreno que ele está analisando. Porque, como eu disse, pode acontecer duas coisas. Ele querer um terreno muito grande, desnecessário, ou ele querer um terreno de um tamanho que não cabe o que ele quer, entendeu? Então você tem que entender ali para você ver se a metragem do terreno que ele está analisando cabe ali nos planos dessa família, tá? Então converse com ele para você entender isso, tá? Ai, Miliana, mas então eu tenho que fazer um projeto primeiro para depois fazer o terreno, escolher o terreno? Não, nada disso. O que você vai fazer? Você vai lá ver o terreno no qual o seu cliente gostou. E, gente, tem muitos projetos, né, gente? Se você não tem um modelo de projeto, você nunca fez um projeto, você pesquisa na internet modelos de projeto em cima do que o seu cliente falar. Ah, eu quero 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 2 andares e tal. Você vai ter um norte por ali para você mostrar uma referência para ele, para ver se é mais ou menos aquilo ali que ele quer, se ele quer maior, se ele quer menor. E aí ali você vai conseguir entender quais são os planos dessa família, tá? Desse cliente, tá? Porque aí você vai ter um norte para saber se isso cabe num terreno da metragem que ele tá vendo ou se não cabe, tá? E a outra dica, gente, é consulte as leis municipais, tá? Consulte as leis municipais, porque como eu te disse agora, por exemplo, a taxa de ocupação do solo é importante você saber. Aqui na minha cidade, a taxa de ocupação do solo dentro de um terreno é até 80%. A gente não pode ocupar, compra um terreno lá 10 por 20. A gente não pode edificar a casa toda ali em 100% do lote, tá? A gente tem que edificar até 80%. Então é importante você saber aí na sua cidade, né, você entender as leis do seu município, tá? Também ver essa questão do recuo, tá? Do recuo laterais, dos recuos laterais e dos recuos frontais. Por exemplo, os recuos laterais aqui na minha cidade, para quando você já tem um vão de janela, é de 1,5 m. E na frente tem que ter no mínimo 3 metros, tá? A construção não pode ser colada ali na frente do lote, tem que ter no mínimo 3 metros de recuo, isso aqui na minha cidade. Então é importante você ter esse norte, porque o cliente compra um terreno 10 por 20, você já tem que ter em mente que aqui na minha cidade, 3 metros dali dos 20 metros, o terreno é 10 por 20. Dos 20, 3 metros já estão comprometidos, que são, tá, o que a prefeitura exige. Então,
veja isso na sua prefeitura, tem isso, porque isso pode influenciar bastante. Pode ser que você monte um projeto sem antes ver as leis do seu município, quando você vai ver a casa não cabe ali dentro do terreno, porque você tem que deixar esse recuo, tá? Então, veja isso direitinho para não ter problema, tá? A terceira dica, gente, é avalie a localização do lote, tá? Avalie a localização do lote. Tem que ver a área ali ao redor. Fica de olho ali no histórico de segurança, da redondeza ali do bairro onde seu cliente vai comprar o terreno. É importante saber disso. Ele vai estar construindo a casa dele, que ele vai morar para o resto da vida dele com a família dele. Então, é importante você orientar o seu cliente, vai colocar na balança essa questão do histórico de segurança, tá? Ver essa questão ali das proximidades, se ali perto do terreno tem farmácia, tem padaria, é próximo ao trabalho desse cliente, é perto do médico, tem uma casa de saúde. Não estou dizendo, tem que escolher um terreno que tenha isso tudo perto, não, mas isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o terreno, tá? Na hora de colocar na balança, isso pesa muito. Você imagina lá, o cliente está em casa, acabou o arroz, aí tem que pegar o carro para ir lá comprar o arroz. É muito mais fácil estar morando num lugar que tem um lugar ali perto que tem como se comprar um pão, comprar algo, pelo menos as coisas principais que a gente utiliza todo dia, tá? Ter ali uma presença de uma boa vizinhança, tá? É de extrema importância. Porque se você tem uma vizinhança barulhenta, que fica todo mundo ali pro lado de fora, ligando som, bagunça direto, é importante levar em consideração isso daí na hora de você ver a localização do terreno. Ir lá várias vezes, não vá um dia só antes de do cliente comprar o terreno. Oriente ele a ir lá nesse terreno vários dias para ir analisar essa questão da vizinhança, quem são os moradores ali. Porque, gente, querendo ou não, você não vai morar junto com o vizinho, mas você tem um vizinho ali que vive, que tem um bar do lado, que faz bagunça, ou outro que adora fazer festa todo dia. Se tem um colégio do lado da casa, colégio normalmente tem muito barulho. Então, avaliar a localização é importante, isso pesa muito na hora da escolha, tá? Porque ele pode querer ir na hora da empolgação escolher aquele terreno, mas depois isso daí pode influenciar demais, tá? Então, como eu te disse, o cliente na hora que ele quer comprar, ele tá louco, ele quer comprar um terreno, passa por despercebido assim, e aí ele vai querendo, eu quero esse, porque esse é mais barato. Não, tem que levar em consideração várias coisas aqui, além do custo do terreno, tá? Então você vai anotando tudo que eu tô te falando, porque eu tô te dando dicas assim, muito importantes que vão te dar assim, total direção na hora de você ajudar seu cliente a escolher o terreno. Isso aí vai dar total direção para o seu cliente, tá? A quarta dica, gente, é fazer um estudo do solo, tá? Eu vejo que muita gente não faz querendo economizar, a gente não pode obrigar o cliente a fazer um estudo do solo, tá? Mas, se seu cliente não quer fazer um estudo do solo, pelo menos, gente, pesquise, procure saber informações ali de construções que estão ali perto, tá? Para poder saber qual é a qualidade do solo, tá? Porque, gente, dependendo da qualidade do solo, gente, exige, né, gastos maiores na construção, tá? Por isso que é importante contratar um profissional para fazer uma sondagem do terreno, sabe? Para poder identificar qual é o tipo melhor de fundação, tá? Porque se for necessário uma fundação mais profunda, e aí já começa de um jeito, fazendo errado, depois acaba tendo que ter o gasto com a sondagem e aí acaba tendo um custo maior, tá? E também, gente, tem a questão se essa construção é perto de rios ou alguns córregos próximos ali também, isso acaba exigindo também gastos maiores, tá? Na hora de fazer o alicerce ali, tá? Então, o cliente não sabe nada disso, tá? Ele acha que ele vai comprar um terreno ali, vambora, mas tem que saber orientar essa questão do estudo do solo,
fazer uma sondagem. Ah, eu não tenho dinheiro para sondagem, não quero fazer sondagem. Então tá bom, se é responsabilidade dele, né? Ele, o cliente, não quer fazer, mas você vai tentar ajudar da melhor forma possível. Vai ter que ir ali conversar com as pessoas ao lado ali, que já fizeram a construção ali perto, para poder entender qual é o tipo de solo, a profundidade para poder chegar no firme ali, mais ou menos qual foi a profundidade, para ter uma noção, entendeu? Tem que procurar saber toda essa questão, que isso vai influenciar diretamente no custo da obra.